Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre. E vamos ligando-nos ao nosso anjo de guarda, fiel, amigo, companheiro de todas as horas, sempre presente, sempre intuindo-nos a tomarmos o caminho do bem, a seguirmos os exemplos do Evangelho de Jesus Cristo. Juntamente com Ele, vamos elevando os nossos pensamentos até Maria de Nazaré, a doce Mãe de Jesus. Que Maria, na sua doçura, na sua brandura, possa envolver-nos em seu manto de luz, levando-nos ao encontro do seu Filho amado, o nosso querido Mestre Jesus Cristo. E diante de Jesus, possamos sentir a sua misericórdia e compaixão, que Ele entenda aos nossos erros, compreenda os nossos defeitos, envolvendo-nos no seu amor maior. Jesus, leve-nos ao encontro de Deus Pai, nosso Criador. E humildemente diante de Deus, agradeçamos por esse momento de aqui estarmos reunidos para falar sobre o Evangelho. Agradeçamos a Deus por tudo que somos, por tudo que temos. Agradeçamos ainda pela oportunidade desta nossa vida. E em forma de oração, vamos agradecendo a Deus com a prece que seu Filho amado nos deixou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas da mesma maneira que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Fé Transporta Montanhas. Então, a primeira passagem que tem, o item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos sobre o poder da fé. Quando ele chegou junto ao povo, um homem aproximou-se, atirou-se de joelhos a seus pés e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. Eu apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traze-o até aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos, procurando a Jesus a sós, lhe disseram: Por que não pudemos expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: Por causa de vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará. E nada vos será impossível. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 19. No sentido figurado, dá-nos a impressão que podemos transportar o Pico do Jaraguá aqui para a Avenida Rio Pequeno, onde fica o Centro Espírita Mansão da Esperança, ao qual nós representamos nesse momento. Mas todo o Evangelho do Cristo é baseado na moral, o lado espiritual. Então, as montanhas ao qual Cristo se refere são as nossas dificuldades, os nossos entraves do nosso dia a dia, as nossas desesperanças, os obstáculos que surgem em nossa vida,
as provas, as expiações do nosso dia a dia. E poderemos transpor a esses obstáculos simplesmente com a fé. Por menor que ela seja, o grãozinho de mostarda, a nossa fé pode superar os obstáculos que surgem em nossa vida. Mas com um detalhe, a fé não pode ser hesitante, a fé não pode ser vacilante, pois essa vacilação, a hesitação, que nutrem esses obstáculos que surgem em nosso dia a dia. Por exemplo, surge em uma certa cidade uma nova empresa e alguém é avisado, olha, tem bastante vaga lá, você que está desempregado há muito tempo, vai lá procurar. E eu não vou lá não, porque chega lá, tem uma fila, um monte de gente com currículo. Até chegar a minha vez, eu não vou conseguir, não. Com certeza, não arrumará emprego. Viverá aí das benesses, dos benefícios, né, públicos. Mas, se ao contrário, essa fé é a certeza de atingir o objetivo, for lá e levar o seu currículo e dispor dos seus talentos, das suas experiências trabalhistas, com certeza arrumará emprego, pois a empresa está precisando, e ele também, unir o útil ao agradável, mas a certeza de que realmente aquela empresa não surgiu naquele lugar por acaso. Puxa, era a oportunidade que eu estava esperando por estar desempregado há muito tempo. A fé também exercita-nos a paciência. Tudo a seu tempo, já nos diz, né? A espiritualidade. E aprendemos com isso. Paciência é uma das virtudes que nós temos. A fé nos leva também a exercitá-la. Ficarmos fortalecidos, não só na paciência, mas também na esperança de um dia as coisas melhores acontecerão para conosco. A fé é confiança em Deus. Ele envia, né, os seus auxiliares, esses espíritos amigos, que vão nos orientar, vão nos intuir, mandando mensagem aos nossos pensamentos para tomarmos certas decisões, para resolvermos os nossos problemas, esses obstáculos que surgem à nossa vida. E a fé é mãe da caridade. Olha que coisa muito bonita isso. A fé é mãe da caridade, porque a caridade a gente se entende por quê. É algo que a gente dá de nós mesmos para alguém. Seja ele um bem material, um sapato, uma roupa, né? algum material, um fogão usado, um móvel usado, mas quando damos algo de nós mesmos, damos um abraço, uma palavra amiga, uma palavra de consolo, uma palavra de amparo, de motivação a alguém, a gente sente-se mais realizado. Quando a gente dá algum bem já usado, não precisamos mais daquilo, a gente não tem tanta emoção naquele sentimento. Mas quando doamos algo de nós mesmos, o sentimento fala mais alto. E aí sim é a verdadeira caridade. É essa fé que alimenta a nossa caridade, pois sabemos que estou ajudando alguém que estava necessitado. A alegria interior nossa vai ser enorme ao termos essa oportunidade de praticar a caridade. Mas com a fé de que praticamos pelo simples prazer de auxiliar alguém, não querendo nada em troca, mas sim doar o nosso melhor para alguém. E a fé, ela não se impõe, ela se adquire.
Não adianta você falar para alguém, tenha fé que você vai resolver todos os problemas da sua vida. Conforme demos o exemplo do desempregado, a fé a gente não pode passar para alguém. A própria pessoa que já tem esse talento dentro de si, que Deus doou esse predicado para nós, exercitar essa fé. A fé é ação. A fé é algo que necessita de movimento. É uma energia que se transforma, se modifica dentro de nós e modifica também ao nosso derredor. Porque as pessoas perceberão quando nós temos fé e falarão, aquela pessoa é uma pessoa de fé. Ela acredita nas coisas de Deus, ela acredita na transformação desse mundo tão conturbado, mas que um dia esse mundo será melhor, será aquele mundo de regeneração que a espiritualidade já nos alertou e que nos envolve, exercitando a cada dia que sejamos pessoas melhores, para sermos exemplos aos outros, e os outros também se melhorem, e vai sendo um círculo vicioso ao qual este mundo um dia será muito melhor. Temos também na fé a lembrança que é uma inspiração de Deus. São nobres instintos que Deus nos deu. Aquela parábola dos talentos que Jesus se refere, né? O quão nobre nós somos, criaturas divinas. E Deus jamais desampararia a algum dos seus filhos. Ele quer o melhor para nós. Mas as coisas para acontecerem dependem de nós, de pensamentos elevados, de atitudes nobres e de atitudes que sejam de elevação moral, de elevação espiritual, de elevação ética. Sejamos nós exemplos do Evangelho de Jesus. A fé transporta montanhas. E qual montanha que nós temos dentro de nós que está nos obstruindo a transpormos a alegria interior, a felicidade que tanto buscamos? O que nos entrava? Aí sim vem a fé. Essa energia interior que nós temos e que ela pode, com a nossa própria vontade e com os auxiliares de Deus ao nosso lado, resolver as nossas dificuldades. Mas a fé, além de tudo, como já disse, é ação. Lembro de uma história que me contaram uma vez, que havia uma senhorinha que ela tinha muita fé em Deus. Ela vivia meio afastada da cidade, num casebre, e era um exemplo para a cidade. E como ela era bem idosa, ela vivia de caridade dos outros. Pessoas levavam-lhe os agasalhos, as vestimentas, os calçados, sobretudo o alimento. Até que um dia, as pessoas, aquele que manda, né, na cidade, falou assim, estou sabendo da fama dessa mulher aí, que essa mulher tem muita fé. Vamos fazer o seguinte, vamos provar a fé dessa mulher. Então, a partir de hoje, ninguém dá sequer uma agulha para essa mulher, nada, nem alimento, nem dinheiro, nem roupa, nem calçado, nada. Vamos ver até quando vai essa fé dessa mulher. E passam-se os dias, as semanas, e ninguém doando nada àquela senhora, a senhora já passando por dificuldade. Até que passa um momento, esse senhor chama 2 dos seus auxiliares e fala assim, olha, vamos levar alimento lá para a senhora, ela deve estar passando fome, muita fome. E leva. Aí quando ela perguntar, né, quem que mandou,
Aí vocês respondem o seguinte, ó, foi o diabo que mandou. Eu quero ver a cara dessa mulher. E assim foi feito. Os empregados encheram lá os materiais necessários de alimento e levaram para aquela mulher. Chegando lá, descarregaram. Quando descarregaram todo o material para a mulher, falaram, a senhora não vai perguntar não para quem que mandou? Ela falou, não preciso perguntar. Quando Deus quer, até o diabo obedece. E quando falamos em diabo, né, lembramos o demônio que tinha tomado posse do menino, a qual então esses irmãozinhos menos esclarecidos, que falta, né, o entendimento do amor propagado pelo Jesus, que nós chamamos de diabos, demônios, na realidade são seres espirituais que precisam muito de nossas orações. Mas a fé, conforme Jesus nos contou em sua história, a história da senhorinha, da velhinha que eu contei, ela precisa principalmente ela ser um sentimento que é inato nosso, mas ela é uma fé também, ela é arrebatadora, ela é contagiosa, ela se espalha por aí. Sejamos nós, né, os propagadores da fé. Sejamos nós os instrumentos de Deus para usarmos em favor da nossa elevação moral, do nosso crescimento espiritual. E que a fé, conforme o próprio Jesus nos diz, que a gente pode curar, a gente pode fazer os milagres que tanto esperamos para nós mesmos. Mas tem que ser uma fé consciente, que não adianta tentar abusar da nossa sorte, fazer jogos querendo ganhar algo em troca para resolver as nossas situações. Não, a fé é de merecimento e uma fé consciente é quando sabemos que essa fé nos vai levar para um caminho melhor, o caminho que Jesus nos demonstrou através dos exemplos do seu Evangelho. Tenhamos fé, enfim, porque Jesus disse-nos, sois deuses, sois a luz do mundo, podeis fazer isso e muito mais ao que Jesus fez. Mas basta acreditarmos em nós mesmos que nós somos filhos de Deus, criaturas divinas, e que Deus só quer o bem para nós. Tenhamos fé em dias melhores, em situações melhores, pois a fé transporta montanhas. E assim, queridos irmãos, envolvidos nessa luz, usando da nossa fé, vamos fazer as nossas vibrações de amor neste momento, vibrando primeiramente pelo bem universal, pela paz mundial, vibrando por todos os países, especialmente aqueles que estão passando por tragédias naturais, com essas enchentes que tivemos recentemente, que o povo que sofreu as agruras dessas inundações, perdendo seus bens materiais, perdendo entes queridos, que possam ter essa fé que dias melhores virão e que esses dias serão dias de felicidades, vibrando pelo nosso querido Brasil, pelos nossos dirigentes e as pessoas que têm poder de mando. Que as nossas vibrações de amor atinjam o coração de cada um desses mandantes, que eles possam administrar em favor do povo brasileiro, especialmente aqueles que mais sofrem, pelas nossas crianças, adolescentes e jovens caídos nos vícios, pelos nossos idosos,
por nossos adultos, pais e famílias que estão necessitando do emprego nesse momento, que eles tenham a fé que conseguirão arrumar essa vaga que tanto necessita. E vamos vibrando pelos nossos doentes e os enfermos da alma, especialmente aqueles que estão em leitos de dor, vibrando por todos aqueles que atuam na área da saúde, qualquer área que seja, atuando em favor do próximo. E aqueles familiares que partiram para o plano superior possam receber a nossa vibração de amor. Aos familiares que aqui ficaram desolados, que eles tenham a esperança e a perseverança e, sobretudo, a fé que tudo está no plano de Deus. E vamos vibrando nesse momento pelo nosso lar, pela nossa casa, que encontre-se a harmonia, a paz, a serenidade e a tranquilidade. E vamos vibrar nesse momento, humildemente, por nós mesmos, dando-nos a sustentação, a perseverança e a esperança nos dizeres do nosso Mestre, esperando que o reino de Deus, o dia que chegar a nossa vez, sejamos bem acomodados, pois seremos exemplos da fé nos dias que aqui passamos, nessa jornada de evolução. Agradecendo sobretudo a Deus, agradecendo a Jesus por estar conosco e agradecendo a toda a espiritualidade que nos amparou, que nos intuiu, que nos protegeu. Vamos dando por encerrado, dizendo sempre, graças a Deus, que assim seja.